Olá, eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos falar a respeito de ortografia. Vamos lá? Bom, então o objetivo da nossa aula é compreender as regras básicas de ortografia a fim de empregá-las corretamente. Por que nós colocamos aqui regras básicas? Porque o aspecto da ortografia, ele tem inúmeras regras. Então, nós vamos abordar aqui as regras principais. Então, se você vem desenvolvendo um programa de estudos, um cronograma de estudos, seria interessante que você abordasse de forma mais detalhada também. Por quê? Porque nós temos as regras de acordo com as inúmeras letras que nós temos. E a língua portuguesa, a língua que nós utilizamos, ela é composta pelo processo originário das palavras. Então, por isso que muitas vezes nós não entendemos, por que essa palavra é com G? Por que ela é com J? Por que não é tudo com uma letra só? Porque depende do processo de formação das palavras. Então, muitas palavras que nós utilizamos, elas são escritas daquela maneira por causa da sua composição e por causa da sua origem. Então, nós respeitamos a origem das palavras. Então, aqui nós vamos colocar as regras principais, mas seria interessante que você continuasse abordando esse assunto de forma mais detalhada. Lembrando que esses aspectos, eles devem ser colocados e praticados dentro da sua escrita. Então, todos esses pontos abordados não são para serem decorados, memorizados, mas sim para você aplicar na sua escrita, para você aperfeiçoar a sua escrita. É a sua escrita que deve ser aprimorada. Então, vamos ver algumas regras aqui. Primeiramente, nós temos o conceito de ortografia, né? Então, o que é esse aspecto, esse ponto da língua portuguesa, do que ele trata? Então, a ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para a forma escrita das palavras. Então, esse é o grande objetivo, é estabelecer um padrão, um sistema de convenção da língua, né? Aqui, nós não vamos entrar nesse assunto, mas é por isso que há diferença dessa norma padrão, então da normativa, que é de acordo com a norma que nós vamos abordar, para situações de uso, que é o que vem sendo muito cobrado atualmente, que é outra questão. Por exemplo, as situações de comunicação, o uso coloquial, as gírias, o ambiente em que se escreve, o meio digital ou não. Isso é um outro assunto. Então, aqui nós estamos tratando da questão normativa, então desse padrão, do oficial, do qual eu vou escrever pela norma colocada pela ortografia. Então, essa escrita está relacionada tanto a critérios etimológicos, quer dizer, ligado, né, à origem dessas palavras, quanto fonológicos, quer dizer, ligado aos fonemas representados, né? Então, os fonemas colocados são o som das letras. E nós sabemos que na língua que nós utilizamos, a nossa língua, ela não é estritamente fonológica, ou seja, tem palavras que têm som de Z, mas que são escritas com S, por exemplo. Então, a nossa língua, ela não é estritamente fonológica. O fonológico que nós estamos falando aqui se refere exatamente por essa diferença de sons, onde o C com o cedilha tem o som do S, por exemplo. Então, são esses aspectos que nós vamos abordar aqui, tá? Então, essa é a parte da conceituação a respeito da ortografia. É importante compreender que a ortografia é fruto de uma convenção, né? Então, como que se chegou a esse acordo? Por que eu preciso compreender, né, essa forma de convenção? A forma de grafar as palavras é produto de acordos ortográficos que envolvem os diversos países em que a língua portuguesa é oficial. Então, aqui nós vamos abrir um parêntese para o acordo ortográfico que causa muito tumulto até hoje, né? Onde muitos falantes e usuários dessa língua portuguesa até hoje não apresentam o domínio e o conhecimento sobre as modificações realizadas, ou acha que modificou tudo em relação à ortografia e ao acento e acaba tirando o acento de onde eu devo colocar ainda, o uso do hífen. Então, é importante entender de que forma que isso foi feito e você será cobrado a respeito dessa convenção. Então, aqui o acordo. Após várias tentativas de se unificar a ortografia da língua portuguesa, então esse é um processo já em caminho.
partir de 1º de janeiro de 2009, passou a vigorar no Brasil e em todos os países da CLP, quer dizer, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, então os usuários dessa língua, o período de transição para as novas regras ortográficas, que se finaliza em 31 de dezembro de 2015. Então, vale a pena você abordar e colocar no seu cronograma de estudos todas essas modificações realizadas. Por quê? Porque elas fazem parte dessa convenção. Algumas modificações foram feitas no sentido de promover a união e a proximidade dos países que têm o português como a língua oficial. Então, algumas modificações vieram no sentido mesmo de aproximar esses países, então, de unificar, para a gente não continuar falando, por exemplo, o português de Portugal, como muitos falam, né? Ah, no português de Portugal, quer dizer, se escreve de outra maneira. Então, o objetivo aqui é realmente unificar essa língua a que todos esses países pertencem, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Brasil e Portugal. Então, todos esses usuários da língua portuguesa. Então, vamos ver aqui algumas regras. Como nós já colocamos, nós vamos apresentar as regras básicas, as principais, mas lembrando que esse assunto ele se estende para outras regras também. Então, a primeira abordagem que nós vamos fazer aqui é a respeito das letras K, W e Y, né? Que agora, incorporadas ao alfabeto, nós vamos observar de que forma que elas serão utilizadas. Então, aqui, utilizam-se nos seguintes casos: em antropônimos originários de outras línguas e seus derivados. Então, é importante observar que as palavras que utilizam essas letras, na maioria das vezes, elas são de origem estrangeira. Então, por isso que nós vamos preservá-las com essa incorporação dessas letras no nosso alfabeto, né? Em topônimos, quer dizer os nomes de lugares, né? Originários de outras línguas e seus derivados. Então, se já pertence assim àquela língua que vem a palavra, então ela continuará permanecendo com essa letra utilizada. Também em siglas, símbolos e mesmo em palavras adotadas como unidades de medidas de curso internacional. Então, o K potássio, por exemplo, o K, para designar essa marcação, então ela continua sendo utilizada. Então, tudo que é de marcação estrangeira, de marcação já vinculada, continuará tendo essa marcação pelo uso dessas letras. Aqui também vale observar um uso que causa muita confusão, que é o uso da letra X e da letra CH, porque em alguns casos elas apresentam o mesmo som. Sem se desdobrar aqui agora para os sons da letra X, que, por exemplo, pode ter o som de CS em crucifixo, por exemplo, né? Então, esse som, ele não é semelhante ao som da letra H, agora, da CH. Agora, em caixa, por exemplo, o som produzido é o mesmo. Então, nós vamos colocar algumas regras para você observar quais situações que fica bem claro que você vai utilizar ou a letra X ou a letra CH. Uma observação bastante importante que nós devemos fazer aqui é que todo esse processo da língua portuguesa, do uso da ortografia correta, acentuação, pontuação, uso do hífen, todos esses aspectos, como que você pode adquiri-los mais facilmente? Com leitura. Então, quanto mais você ler, quanto mais você praticar, quanto mais você escrever, mais domínio você terá da língua portuguesa. Então, ela ultrapassa todo um processo de memorização. Se você ficar em busca somente da memorização, acaba sendo mais difícil. Então, quando você tem bastante leitura, você acaba se familiarizando muito mais rápido com essa escrita das palavras. Por quê? Acaba sendo comum a você. É quando você vai visualizar as palavras, o seu processo de organização no texto, por exemplo, vai ser melhor. Então, a importância da leitura nesse processo também para você que está se preparando. Então, aqui, quando que eu vou utilizar? Quais são as dicas de onde eu vou utilizar a letra X?
Então, após um ditongo, como na palavra caixa, por exemplo, então eu tenho aqui caixa. Aqui eu tenho um ditongo na sílaba anterior. Quando isso acontece, na sílaba seguinte, eu vou utilizar a letra X. Então, a primeira observação é fazer se ela vem depois de um ditongo, né? Que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Ela também aparece após a sílaba inicial em. Então, se tiver alguma palavra que, primeiramente, nós observamos essa sílaba inicial, o em, na sílaba seguinte, composta pelo som do X ou do CH, nós optamos pela letra X. E também tem a ver com a formação das palavras, como nós já falamos, né? Então, a palavra enxame, por exemplo, perceba que ela veio depois desse elemento, dessa sílaba em. Então, por isso que utilizou a letra X. E também após a sílaba inicial me. Então, no mexer, por exemplo. Aqui eu vou abrir um parêntese para você lembrar da diferença do mexer quando é verbo. Então, não mexa nas minhas coisas. Então, eu tenho aqui esse mexa, que é do verbo mexer, e eu tenho essa palavra mecha, que é a mecha de cabelo, por exemplo. Então, um substantivo, tá? Então, as duas palavras são admitidas na língua portuguesa, mas, de acordo com o contexto, cada uma delas tem um significado diferente, tá? E aqui em vocábulos de origem indígena ou africana e nas palavras inglesas aportuguesadas, né? Então, aqui, por exemplo, a palavra chavante. Então, por isso que quanto mais leitura você tiver, você vai saber da origem das palavras. Outro ponto importante também para saber dessas origens é recorrer sempre ao dicionário, né? Então, muitos dicionários colocam a origem da palavra, o processo de formação. Então, quanto mais investigação você tiver e mais recorrência de leitura você tiver, você vai conseguir acabar se familiarizando muito mais com as regras muito mais facilmente, né? Aqui também nós vamos fazer a diferença agora em relação ao uso do CH. Então, naqueles casos que nós abordamos, é o uso do X. E agora do CH? Emprega-se o dígrafo CH, né? Por que o dígrafo? Porque são duas letras que representam o mesmo som, que é o som da letra X, né? Então, nós temos aqui os vocábulos, por exemplo. Perceba que nesses vocábulos, nós não temos nenhuma recorrência anterior da que nós colocamos aqui. Então, por isso que eles são escritos com as letras CH. Então, por exemplo, bochecha, bucha, cachimbo, chalé, charque, chimarrão, chute, cochilo, debochar, fachada, fantoche. Então, é um processo mesmo de verificar a formação e a recorrência das palavras. Eu não tenho nenhuma aqui depois de um ditongo, eu não tenho nada de um processo de formação de palavras, eu não tenho depois da sílaba em. Então, automaticamente, eu já vou excluindo essas possibilidades. Aqui, nós vamos falar agora a respeito do fonema J, né? Do som que ele produz. Então, como que eu vou saber quando utilizar um, quando utilizar outro? Então, aqui, para representar o fonema J na sua forma escrita, a grafia considerada correta é aquela que ocorre de acordo com a origem das palavras. Então, aqui veja os exemplos. A palavra gesso, ela tem origem grega, né? No processo de formação. Por isso que ela é escrita com G. A palavra jipe tem origem inglesa, por isso que ela é escrita com J. Então, aqui tem a ver com o processo etimológico das palavras, quer dizer, da origem das palavras, de onde essas palavras vieram. Muito mais do que apenas sinalizar o som ou não, né? Porque o som dessas letras é o mesmo. Então, aqui emprega-se a letra G. Tem algumas situações que elas são específicas, que elas não dependem da origem das palavras. Quando? Quando esses substantivos forem terminados dessa forma. Por exemplo, aqui o agem, nós vamos falar já já, o igen
e o ugem. Então, quando eles terminarem dessa forma, eles serão escritos com a letra G. Então, por isso, a escrita dessas palavras: barragem, miragem, viagem, origem e ferrugem. Eu só vou abrir aqui um parêntese para a palavra viagem. Então, essa viagem aqui, nós estamos falando, mais adiante eu vou abordar também, do substantivo. Então, ele vem acompanhado de um artigo quando ele é substantivo. Por exemplo, se eu disser assim: a viagem foi marcada. Então, aqui eu estou falando de um substantivo, é o que foi marcado, aquela viagem, né? Então, nesse caso, ele é escrito com G, porque é substantivo terminado em agem. Agora, quando for do verbo viajar, uma de suas conjugações, ele não será escrito com G, mas sim com J. Por exemplo, se eu disser assim: é possível, quer dizer, pode ser que aconteça, né? É possível que viajem. Aí eu continuaria a frase, por exemplo, amanhã. Então, eu estou perguntando, esse viagem vem do verbo viajar. Então, não é mais o substantivo. Não tenho nenhum artigo acompanhando, é outra classe de palavras. Então, aqui é importante que você observe. Só vai ser com G se for do substantivo. Se for referente ao verbo viajar, será escrito com J, correspondendo à escrita do verbo, que é com J. Aqui também são escritas com G as palavras que têm as terminações ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Então, por exemplo, as palavras estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Então, todas essas palavras são escritas com G. E nas palavras derivadas de outras, que são escritas com G. Então, na língua portuguesa, tudo que é derivado de G, de S, de Z, que nós vamos abordar mais para frente, ele deve ser preservado. Então, aqui na letra G também. Então, aqui o exemplo. Engessar. Por que é com G? Porque vem da palavra gesso, como nós vimos anteriormente, do processo de formação grega, né? A palavra massagista, que vem de massagem, e massagem também é com G. Vertiginoso, de vertigem, que também é com G. Então, o processo de formação permanece respeitando a formação anterior. Usa-se o J agora nas formas dos verbos terminados em jar ou gear. É aqui que vem o exemplo também do viajar, né? Que nós comentamos ali anteriormente da palavra viagem. Então, aqui nós temos arranjar. Então, para arranjar, eu vou seguir a denominação da palavra que vem. Então, arranjar será arranjo, arranje, arranjem. Então, sempre respeitando a palavra de que vem. Despejar, então despejo, despeje, despejem. Gorjear, gorjeie, gorjeiam e gorjeando. E enferrujar, enferrugem e enferrugem. Então, sempre aqui respeitando. Olha, lembrando que se eu fosse observar lá na colocação do gen, né? Mas ele não é substantivo. Então, lá no viagem era substantivo. Enferrugem é o verbo. E o verbo terminado em gen. Então, essa observação deve ser realizada. Nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica, quer dizer, as palavras que possuem o seu diferencial e que foram cristalizadas dessa forma, que foram usadas dessa forma e o seu uso tornou-se formal, né? Então, nós temos a palavra, por exemplo, biju, jiboia, canjica, pajé, Jericó, manjericão e mogi. Então, todas elas são escritas com letra J por causa dos processos de sua formação. Agora, nós temos o emprego da letra S e da letra Z, que é um dos empregos que causa também um pouquinho de confusão. Para você analisar, basta você perceber também o processo de formação das palavras. Então, as palavras derivadas, elas devem ser obedecidas. Então, se tem o S, permanecerá com S. Em alguns casos, se não tem o S na palavra de que vem, a palavra derivada será escrita com Z.
Então, vamos ver de que forma isso acontece. Emprega-se o S nas palavras derivadas de outras que já apresentam S no radical. Então, por exemplo, a palavra análise. Na palavra análise, eu tenho o S aqui no seu radical. Não é o S em qualquer parte da palavra. É o S no radical. Então, depende do processo de formação da palavra. Então, análise. Por isso que todos os seus derivados, então eu vou tirando as desinências finais, todos os seus derivados também serão com S. Então, analisar, analisei, analisou, analisaram, todos os derivados. A mesma coisa com a palavra liso. Então, liso, aqui eu tenho o S no radical. Então, alisar, alisou, alisei, alisamos, todos os derivados permanecerão com a letra S também. Então, aqui é só observar o processo de formação da palavra quando ela for derivada. Nos sufixos es e esa, ao indicarem nacionalidade, título ou origem. Essa parte é importante. Toda vez que a palavra estiver indicando uma nacionalidade, um título, duquesa, por exemplo, essa palavra será escrita com S, tá? Só vou fazer uma observação aqui para o processo de acentuação gráfica. Por quê? Quando eu escrevo, por exemplo, português, eu tenho o acento circunflexo. Já na forma feminina, portuguesa, eu não tenho o acento, tá? Então, aqui, por quê? Por causa do processo de acentuação. Então, português, eu tenho uma oxítona terminando em ES. Portuguesa, eu tenho uma paroxítona terminando em A. E paroxítonas terminadas em A não são acentuadas. Então, a mesma regra vale para inglês, inglesa, francês, francesa, chinês, chinesa. É a mesma coisa. Sempre que estiver no masculino, tem um acento, no feminino não vai ter. E todas elas são escritas com a letra S. Por quê? Porque elas indicam nacionalidade, título, né? Ou origem de alguma coisa ou de alguém. Então, burguês, burguesa, inglês, inglesa, português, portuguesa, francês, francesa e assim por diante. Também nós utilizamos o S nos sufixos formadores de adjetivos, quando eles terminam em ense, quando eles terminam em oso ou osa. Então, por exemplo, catarinense, gasoso, gasosa. Então, sempre será com S. Nos sufixos gregos também, ese, isa e osa. Então, catequese, diocese, poetisa, todos escritos com a letra S. E após ditongos, é o mesmo caso da letra X que nós vimos na palavra caixa, né? Então, aqui, coisa, eu tenho um ditongo, letra S. Pouso, eu tenho um ditongo, letra S. Lousa, eu tenho um ditongo, letra S. E agora, quando que eu vou aplicar a letra Z, então? Nas palavras derivadas de outras que já apresentam Z no radical. Então, se ela tiver a letra Z, eu devo continuar empregando a letra Z. Então, por exemplo, deslize. Então, deslizar, deslizou, todos os seus derivados. Razão, razoável. Por isso que eu destaquei no início que o processo de leitura é importante. Porque assim você saberá a palavra que vem dando origem a essa nova palavra que você está abordando. E também nos sufixos es e esa, mas ao formarem substantivos abstratos a partir de adjetivos. Então, aqui é onde você não pode confundir o esa do S. Lá no S é só nacionalidade, título ou origem. Aqui ele deve vir de um adjetivo. Então, aqui é uma qualidade. No outro, no substantivo, ele passa a ser o nome de alguma coisa. Então, por exemplo, inválido é um adjetivo. Quando ele vai para um substantivo, invalidez, esse es deve ser escrito com Z. Por quê? Porque ele não é título de nada, não é nacionalidade, não é origem. Então, ele é escrito com Z. Quando ocorre esse processo de adjetivo para substantivo. Então, aqui, limpo é um adjetivo. Então, limpeza, que é o substantivo, vai ser escrito com Z.
Nos sufixos isar, ao formar verbos, e o isação também, que é o sufixo, ao formar substantivos. Então, aqui é a mesma regra. Civilizar. Então, é um verbo, civilização, além de já ter a origem na letra Z, ele formou esse substantivo com a terminação isação. Então, aqui será escrito com Z. Colonizar, que era o verbo terminado em isar, a mesma coisa. Colonização com a letra Z também. E nos derivados em zal, zeiro, terminados, né? Zinho, zinha, zito e zita. Então, por exemplo, cafezal, cafezeiro, cafezinho, arvorezinha. Todas essas terminações nesses derivados, mesmo observando que elas não vêm da palavra de origem, como, por exemplo, na palavra árvore. Eu não tenho a letra Z na palavra árvore, mas o processo de formação no diminutivo nós colocamos com a letra Z. Depois, nós temos um emprego um pouquinho maior, que nós vamos abordar de forma simplificada para você entender quando utilizar um e quando utilizar outro. Então, nós temos o emprego dessas letras, né? A letra S, o C com o cedilha, que é o sinal gráfico, a letra X, que nós até já abordamos, letra C, SC, letra SC com cedilha, o SS, o X e o C e o X e o S. Então, o S aqui, nos substantivos derivados de verbos terminados em. Aí são essas terminações. Andir, ender, verter e pelir. Como, por exemplo, eu tenho a palavra expandir. Então, ela está terminando dessa forma. Eu não tenho a letra S nem a letra Z aqui. Quando ela termina dessa forma, nós utilizamos a letra S aqui. Então, essas terminações são colocadas para depois nós acrescentarmos ou a letra S ou a letra Z. Então, nesse caso, sempre a letra S. O C com cedilha, nos substantivos derivados dos verbos ter e torcer. Então, por exemplo, eu tenho o verbo ater. Então, atenção, eu vou escrever aqui com o C cedilha, tá? Outra regra aqui é que se ele viesse do adjetivo atento, sempre que terminar com essa terminação NTO, nós temos o uso do C cedilha também. Então, é outra regra para você se lembrar. O X, em alguns casos, que soa como SS, né? Como na palavra auxílio. Então, é o que nós abordamos no início, os vários sons que a letra X possui. Então, emprega-se o SC também em alguns casos, né? Nos termos eruditos, como na palavra acréscimo, que não será escrita com SS, né? Mesma coisa do descer. Então, na pronúncia, eu não digo descer, eu digo tudo numa tonicidade, descer. Então, esse som, ele será escrito com a letra S e a letra C. E aqui em cima, o som da letra X. Aqui, o som da letra S acompanhada do C com cedilha. Então, na conjugação de algumas palavras, né, de alguns verbos, por exemplo, a palavra nasço, que vem de nascer. Então, lembrando que eu só vou colocar sem o cedilha quando se tratar do C e do si. Nos demais, eu coloco de acordo com esse som. Quando utilizar o SS nos substantivos derivados de verbos terminados. Então, aqui com essas terminações. Então, o agredir, mitir, ceder, cutir. Então, por exemplo, agredir. Terminou dessa forma, agressão, SS. Então, o S será dobrado. O X e o C e o X e o S. Então, em dígrafos que soam como SS, né? Então, por exemplo, a palavra exceção, que nós temos aqui o som da letra SS, né? E a diferença do SS aqui embaixo? Nos substantivos derivados de verbos terminados em agredir, que é o que nós colocamos anteriormente, né? Para diferenciar o som dessas duas letras e a representação desses sons de forma igual, mas na escrita é completamente diferente. Então, tem a ver com o som da palavra e com o processo de formação, como nós já colocamos. Vamos ver, então, de que forma isso é cobrado? Bom, a primeira aqui, nós temos
Analisar escreve-se com S porque é derivada da palavra análise, que tem S em seu radical. A palavra em que o mesmo processo justifica o emprego do S é... Então, aqui nós temos a seguinte colocação. Analisar foi escrita com S porque vem da palavra análise. Então, como nós vimos, pelo processo de formação, como análise tem S, no derivado, analisar também terá. Então, vamos observar se com as outras palavras acontece da mesma forma. A palavra tediosa vem de que palavra? Tédio. A palavra bondoso vem de que palavra? Bondade. A palavra pesquisador vem da palavra pesquisa. A palavra comunismo vem da palavra comum. E a palavra gigantesco vem da palavra gigante. Então, observando essas colocações, qual dessas palavras foi a que seguiu o mesmo processo de formação aqui? Nós temos na palavra pesquisador. Por quê? Porque ela é derivada da palavra pesquisa. Então, pesquisa foi escrita com S, então pesquisador também é escrita com S. Então, é o mesmo processo de formação. A número 2, nós temos assim: este meu amigo estrangeiro vai naturalizar-se para ter direito ao título de eleitor. Então, observe aqui as grafias da palavra estrangeiro e as grafias da palavra naturalizar. Então, diante dessas alternativas, a correta é a letra D. Então, estrangeiro, né? Então, aqui a colocação com S e a colocação com G. E naturalizar, olha lá o izar, né? Vem de natural. Colocou em verbo, izar termina com Z. Essas são as nossas referências de hoje. Como nós abordamos esse assunto, é um assunto mais extenso, então é adequado que você também aborde as especificações desse assunto, as outras denominações. É muito importante também o uso das palavras que têm a mesma pronúncia, mas que na escrita assumem significados diferentes, como o uso do mas e do mais, do mal com L, mal com U, do a fim de, tudo junto, o a fim de separado e o afim tudo junto. Então, são grafias, não é na parte de ortografia, né? Mas são grafias importantes e que podem conduzir o seu texto também. Elas têm importância no seu texto também. Então, eu espero ter contribuído com a tua formação. Um bom estudo e até a próxima.